Saudações, gente bonita, Mestre Leider falando. Do calor de Goiás, 37 graus. Mas, meu finado avô, pra gente começar logo a conversa, meu finado avô diz que a gente nunca conversa com um porco. A gente tem que conversar com o dono dos porcos. Nesse sentido, vamos falar um pouquinho sobre 4 dos donos do mundo. Os russos, os chineses, os indianos e os árabes. Certo? Porque o novo mundo está sendo erguido, o velho está sendo derrubado para o novo surgir. Então a gente tem que falar um pouco sobre os líderes desse novo mundo. Nós não estamos bem entre os líderes, estamos entre os representantes, não entre os líderes. Os líderes são esses que eu disse para vocês. Russos, chineses, árabes, indianos. E do outro lado, o lado da decadência, o chamado Ocidente, né? Como é que a imprensa chama? Comunidade internacional. Estados Unidos e os lacaios europeus. E o Reino Unido, que né, é uma sombra patética do que foi. Bom, se existe um conflito, e aí nós estamos falando dentro da perspectiva da armadilha de Tucídides, existem também os conflitantes. Bom, essas fotos que vocês acabaram de ver são de São Paulo, e essa chuva maravilhosa e os próximos videozinhos curtos são da comunidade da Paciência no Rio de Janeiro. É uma feira extraordinária, vocês estão vendo, tem caranguejo, tem verduras, tem legumes, tem esses temperos, essas nozes, parece que eu sinto o perfume daqui. E tem até queijo, não sei se são mineiros, não. Tem esse negócio de gaiola que a gente não é muito fã. Mas enfim, essa é uma feira. Vamos voltar ao nosso assunto, a questão dos conflitantes. São 4 grandes atores, mas eles não são necessariamente iguais. Há 2 superpotências, digamos, do nosso lado emergente. Indiscutivelmente a Rússia como grande potência militar. E a superioridade da Rússia, gente, é uma coisa que eu não consigo passar para vocês. Ela é enorme, ela é gigantesca, principalmente em relação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos insistem com uma frota naval extremamente cara, lenta, que transporta pouca gente e custa dezenas de bilhões de dólares cada um daqueles porta-aviões. A manutenção é muito cara, a velocidade de deslocamento muito lento, que serve para assustar país pequeno, né, incapaz de se defender. Os Estados Unidos têm 11 porta-aviões, só 6 funcionando de fato. E bom, a Rússia tem mais de 1000 Kinjal, para não falar em Avangard e em uma série de outros mísseis hipersônicos. Então, a superioridade militar da Rússia torna ela uma superpotência de primeiríssima grandeza. Perfeito? Primeiríssima grandeza. Eventos como esse, dos embaixadores virando as costas para identitária, né, dos Estados Unidos, que representa o país na ONU, depois de ela ter vetado a resolução pela paz brasileira, mostra que os Estados Unidos estão perdendo muito prestígio. Isso faz sentido, porque o país vai deixando de ser uma potência e as pessoas vão perdendo medo, que é só chegar perto da Rússia, que ela garante quem está perto dela. Ela garante a Bielorrússia, ela garante a República Popular da Coreia, ela garante o Irã, certo? Então ela garante. A Rússia pode praticar tranquilamente a diplomacia do Kinjal. Encheu o saco. Kinjal come, meu irmão. Eu sei que tem Avangard, tem vários outros tipos de mísseis, mas é a diplomacia do Kinjal, capaz de resolver qualquer problema. Sabe, temos os satélites, temos os submarinos de altíssima tecnologia, temos o Belgorod, temos o Poseidon, o Zmevik. O que não falta para a Rússia são ótimos argumentos. São argumentos que você simplesmente não pode ignorar. Mesmo os Estados Unidos, que nunca ouve ninguém, tem que ouvir com atenção os argumentos da Rússia, porque os argumentos da Rússia são bem mais rápidos que o som. Alguns chegam a 27 vezes a velocidade do som. São argumentos muito poderosos. E diante desses argumentos, não tem Estados Unidos na fila do pão, não. Por outro lado, nós temos a República Popular da China.
que só na iniciativa Cinturão em Rota já vai investir o equivalente a 100 bilhões de dólares, mas evidentemente em renminbis. É outro argumento poderoso. Enquanto os Estados Unidos se afundam numa dívida impagável de centenas de trilhões de dólares, desvalorização da própria moeda, desdolarização, desindustrialização, uma espiral de violência interna sem sentido e sem solução, deterioração da infraestrutura, sabe? Gap tecnológico cada vez maior, incapacidade de produzir sequer o que os próprios Estados Unidos consomem. Já tem indicação que 1 em cada 4 produtos vendidos nos supermercados para o consumidor americano é feito nos Estados Unidos, os outros 3 são feitos fora, principalmente na China. Como um país que depende do inimigo para se abastecer, pode ter alguma relevância. Então, a diplomacia da China é baseada na sua absurda capacidade industrial. Os árabes detêm a energia na mão deles. A questão dos árabes é que, bom, com exceção do Egito, que tem o Sisi, um líder republicano, a maior parte, estamos falando de monarquias, que não tem ideia de como o povo vive e não se importa. Mas esses reis árabes, eles são muito poderosos. São muito poderosos e eles estão começando a gostar desse poder. Eles têm que entender que agora... E eles entendem, porque são inteligentes. Essa é a questão. Eles são inteligentes, então eles entendem que a casa mundo está sob nova direção. E os árabes não chegaram aonde estão apostando em cavalo perdedor. Jamais. Eles chegaram onde estão sempre apostando em cavalo vencedor. E é o que eles vão fazer. A solução para a crise do Oriente Médio vai vir, na verdade, não deles, mas dos persas, dos iranianos. Certo? Dos iranianos. Parsa da Federação Russa. Parsa dos chineses. Mas é claro que eles também vão participar. O Bin Salman, evidentemente, tem a sua porção do leão, né? Então, a coisa no Oriente Médio vai ser resolvida basicamente pelos muçulmanos. Turcos vão ajudar. O papel dos persas é primordial, eu diria até que de liderança, mas o prego no caixão vai ser dado pelos árabes, pelo simples fato que eles controlam a quantidade e o preço dos combustíveis. E se em algum momento eles decidirem parar de vender petróleo em dólar, já era para os Estados Unidos e já era para o Ocidente. O Ocidente e os Estados Unidos, em algum momento, por bem ou por mal, vão ter que entender isso. Perfeito? O mundo mudou. Os indianos estão quietos, porque a Índia tem um problema com o Paquistão. O Paquistão, não estou falando mal do Paquistão, mas é uma nação problemática, mas com armas atômicas e termonucleares. Uma coisa é você ser problemático nas Antilhas, outra é você ser problemático com mísseis, com VLS e com mais de 300 bombas atômicas e bombas de hidrogênio. Aí torna a sua problematização, digamos assim, mais importante. O Paquistão, mais do que a China, o Paquistão é um vizinho problemático. Então não é que Israel seja apoiado pela Índia ou que a Índia babe por Israel. O problema é da Índia, de Bharat, o problema de Bharat, muito mais do que a China, é o Paquistão. Mas esse ranço deixado pelos ingleses, em algum momento ele vai ser superado. Certo? Quando isso for superado, bom, já era, né? O que resta do poder do Ocidente. Então, o mundo que se desenha, nós falamos muito, nos dedicamos muito aos perdedores, Estados Unidos, Israel, Europa, e agora a gente vai tentar se dedicar mais aos vencedores, aos líderes dos vencedores, China, superpotência econômica e industrial, e Rússia, superpotência militar. Os dois têm argumentos muito poderosos, que o Ocidente, querendo ou não, vai ter que levar em consideração. E os árabes, donos da energia do petróleo, e os indianos, que têm tudo para se tornar, sobretudo quando a África for libertada, na segunda maior economia desse planeta.